Olá, a partir de agora, o programa Catedral de Milagres. A paz do Senhor Jesus. Está começando nesse momento mais um programa Catedral de Milagres. E o programa de hoje está imperdível, temos novidades para a tua vida. Temos também um versículo bíblico e um testemunho que vai edificar muito as nossas vidas. E no final do programa, eu te peço para estar aguardando que vem a oração para Deus abençoar a tua vida. Acabamos de vir de um grande congresso que foi comemorado o 6º ano de aniversário da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Adoração e Avivamento, que foram 4 noites de poder, 4 pregadores que estiveram pregando a palavra do Senhor, no altar santo, sagrado, a qual muitas pessoas esteve com a gente. Estou aqui para agradecer os nossos irmãos da cidade de Peró, os nossos irmãos lá da cidade de Alambari, a cidade de Sarapuí, São Miguel Arcanjo e também da capital paulista. Houve uma multidão que esteve com a gente nesses 4 dias, a qual o poder de Deus foi derramado de uma maneira tão sobrenatural. E quero vir aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor reverendo José Jorge, a qual esteve no 2º dia transmitindo a palavra do Senhor. E vamos estar assistindo um pouquinho da mensagem através da vida do pastor José Jorge. Aqui em Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Uma outra versão que eu até prefiro, ela diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então, quero usar esse tema, falando sobre o propósito original para cada um de nós. Queridos, eu gostaria de repetir algumas frases com a igreja, porque essa mensagem ela vai ficar muito mais gravada se a gente repetir isso. Então diga assim comigo: propósito é mais importante e mais poderoso do que planos. Quero falar um pouco sobre isso. Preste bem atenção no que nós acabamos de dizer. E no domingo, também estive pregando a palavra de Deus, um tema que Deus colocou no meu coração sobre gratidão, a qual fala sobre a história de Davi, que foi um homem muito grato. Vamos estar assistindo um trechinho da mensagem. Pai nem a sua mãe, mas Davi foi um homem corajoso, a qual nas suas adversidades ele sempre buscou a Deus. E se nós formos ler a história de Davi, Davi sequer não fez nenhum milagre, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Davi, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, ele lutou com o gigante. Davi, ele foi ungido a rei, não apenas uma unção, mas ele teve 3 unções para ser rei de Israel. A primeira unção, Quem esteve conosco também, pregando a palavra do Senhor, um grande amigo, o bispo André Bueno, a qual também ele é presidente da Câmara dos Vereadores, a qual trouxe uma palavra edificante, uma palavra sobre palavra profética. Vamos estar assistindo um trechinho da mensagem através da vida do bispo André Bueno. Se eu não me preparar para vir pregar, não vai sair nada, porque o Espírito Santo quer me usar, mas eu tenho que me preparar. Pastor tem que orar, pastor tem que ler Bíblia, pastor tem que buscar a Deus. Hoje de manhã eu estava de joelho lá, clamando pela igreja, que eu sou pastor, que ia ter reunião, que está tendo agora, e pedindo a Deus por essa aqui, que eu ia vir. Estava buscando a Deus: me ajuda, me usa, faz alguma coisa, se o Senhor não fizer, não funciona. Estava buscando a Deus, clamando ao Senhor, para que Ele me ajude. E aí o Espírito Santo vem e usa a nossa boca para falar com as pessoas.
mas Ele é o nosso ajudador. Então, Deus pergunta ao profeta: o que você acha? Pode ter vida esses ossos? Uma prova de fé, provando a sua fé. E ele diz: tu o sabes. Meu irmão, para Deus tudo é possível. Esteve conosco pastor Erivaldo de Jesus, a qual transmitiu uma palavra com muita unção, e o tema sobre sabedoria, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estar assistindo um trechinho da mensagem pregada através do pastor Erivaldo de Jesus. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Levante sua mão para o céu, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. E também esteve conosco nesse congresso a dupla Misael e Samuel, que estiveram louvando ao Senhor, a qual eles fazem parte da Igreja Cristã Primitiva. Meu amigo em particular, cantor Dagoberto Pereira, um amigo ao qual sempre me acompanhou nas viagens missionárias, e também o grupo Glória, Graça e Paz da Catedral. Vamos estar vendo um pouquinho desses louvores. A mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Não fique triste assim, oh não. Vai seguindo o seu caminho. O crente ora, o crente chora, ao ouvir a voz divina na mensagem que é pregada. E nos próximos programas estaremos transmitindo as mensagens que foram pregadas, as 4 mensagens e também os louvores, e agradecer a todos que esteve conosco nesses 4 dias adorando ao Senhor. Chegou agora a hora do testemunho. O testemunho de hoje é um testemunho, poder sobrenatural de Deus, relatado pela nossa irmã Ilma. Vamos estar assistindo o testemunho para edificar nossa fé. A minha conversão para nosso Senhor Jesus Cristo, quando aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebi muitas bênçãos. Foi difícil, eu passei por momentos muito difíceis, mas também tive muitas bênçãos. Recebi muitas bênçãos, fui agraciada com o poder de Deus, fui fortalecida para não desistir. Já passei por muitas coisas, mas nunca pensei em desistir, porque eu creio que esse é o caminho, porque a palavra fala: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E eu fui liberta por esta verdade, por esta palavra. E eu creio que Jesus Cristo tem ainda grande trabalhar na minha vida, porque eu vim do centro espírita, eu era mãe de santo, fui mãe de santo de 3 terreiros, em 3 lugares: Itapetininga, Mairinque, Itapeva. E lá eu agia como mãe de santo. Eu trabalhava com muitas pessoas naquele terreiro. E quando eu aceitei foi muito difícil para mim, porque não pela minha vontade,
mas pelo que as pessoas falavam para mim, vinham contra a minha vida, não queriam que eu largasse, não queriam que eu desistisse do espiritismo, queriam que eu continuasse. Mas eu fui convidada por uma amiga minha, que hoje ela já é morta, e eu fui convidada por ela para mim numa igreja da Assembleia, lá em Itapeva, a igreja Assembleia de Deus Madureira. E eu fui convidada para mim entrar naquela igrejinha, e eu estava lá e eu senti um grande poder de Deus sobre a minha vida, naquele lugar. Eu comecei a sentir que Deus estava agindo de alguma forma naquele lugar. Eu não conseguia entender como, mas eu sabia que Deus estava agindo na minha vida, na vida da minha filha. E nós chegamos lá naquele lugar, e no começo que eu entrei dentro daquela igrejinha, uma igrejinha muito pequenininha, bem pequenininha mesmo. E aquela igreja começou a nos receber. As irmãs vinham, falavam com a gente, palavras de amor, de carinho, e vieram e perguntaram para nós se a gente queria aceitar Jesus. Até a gente não tinha entendimento de nada. A minha filha chegou, uma moça, e falou: você aceita Jesus? Ela falou: hoje não, muito obrigada. E tudo por falta de entendimento, de conhecimento, porque a gente vinha de um lugar onde o inimigo operava. Mas quando nós conhecemos aquele amor, aquela graça, conforme foi passando aquele culto, aquelas pessoas falando, aquelas pessoas glorificando, no começo eu sentia muita ira daquelas pessoas glorificando, porque eu estava cheia de demônios, né, de espíritos malignos que não queriam me deixar, porque eu era uma mãe de santo, e quando eu vim, era a primeira vez que eu estava entrando dentro de uma igreja evangélica, depois que eu me tornei adulta. E eu fui para aquela igreja e comecei, aquelas pessoas começavam, tinha um homem atrás de mim, ele dava muito glória a Deus, muito glória a Deus, muito glória a Deus, e aquilo começou a me perturbar. Eu comecei a me sentir irritada, irada. Por isso que é importante a igreja que glorifica, que louva, que adora o Senhor, que não tem vergonha de falar, né, de glorificar o Senhor, porque isso espanta os demônios. O glória a Deus fere o inimigo, ele quer sair, ele fica desesperado. Isso aconteceu comigo. O inimigo começou a se agitar dentro de mim, e eu comecei a ficar perturbada. E eu via aquelas pessoas vinham, me cercavam e oravam e falavam em línguas, eu não entendia nada. E as pessoas começaram a chegar e falar: você vai ver, você vai ser liberto, Deus vai libertar você, Deus vai entregar uma grande bênção em você, Deus tem promessas sobre a sua vida. E começaram a entregar profecias para mim, e chegou um homem lá de Birigui e começou a testemunhar. De repente, do nada, ele chegou e falou bem assim: tem uma pessoa aqui, tem duas pessoas aqui que eu preciso testemunhar, para que as pessoas sejam libertas. Eu não sou daqui, não sou dessa igreja, não conheço essa igreja, eu estou de passagem aqui, sou viajante, sou vendedor, mas Deus tocava para mim entrar nessa igreja. E no momento em que aquele homem entrou naquela igreja e começou a dar o testemunho dele, era a minha vida, o que acontecia comigo, com a minha filha, e esse homem começou a contar a nossa vida. E eu falei: imagine, isso daí foi tudo preparado para que ele chegasse aqui e falasse tudo isso. Mas não, era o Espírito Santo de Deus, usando daquela vida para que Deus tocasse dentro de mim. E eu fui grandemente tocada naquele lugar. E para a honra e glória do Senhor, quando eu vi, eu caí de joelho diante daquele altar. Era uma igreja tão pequenininha, mas tão fervorosa, tão cheia de glória a Deus, de aleluias. E eles glorificavam e falavam em línguas, era um poder de Deus. E quando eu vi, eu caí de joelho, eu não sei como que eu fui levada até aquele altar. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. E eu olhava para aquele homem e falava bem assim: eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero Jesus. E comecei a chorar. Daí a igreja inteira começou a orar.
E daí o pastor Carlos, que é o pastor Carlinhos, ele é dono da loja Estrela lá em Itapeva. Ele pegou e falou: Ilma, você vai aceitar Jesus? Eu falei: mas eu não quero usar saiona, eu não quero usar saia, cabelo comprido, eu não gosto disso. Eu falei para ele. Ele falou: não, Ilma, você vai onde você se sentir bem. É onde você se sentir bem, você tem que se sentir bem para que Deus possa operar na sua vida. Você tem que estar em comunhão, porque na divisão o Espírito Santo de Deus não habita. Então você vai ter que estar em comunhão para que o Espírito Santo de Deus habite e venha fazer o trabalho na sua vida. E eu fiquei muito feliz dele falar isso para mim. E no momento em que que eu aceitei Jesus, ele falou: levante a sua mão e comece a aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida, que você rejeita, que você não aceita tudo isso que você foi até hoje. Hoje você quer uma nova vida com Jesus. E eu peguei e falei isso. No momento em que eu falei isso, era a mesma coisa que folhas de zinco se batia, era tão grande o barulho dentro daquela igrejinha pequenininha, barulho de correntes que se arrastavam, foi muito forte, e passos que começaram a sair de dentro daquela igreja, e as irmãs começaram a testemunhar a visão que Deus dava para elas, de muitos preto velho que saíam agachados, caminhando assim, agachados, saíam da igreja, de dentro da igreja. E eu senti que foi uma libertação. Falei: estou liberta, glória a Deus. Mas a gente sabe que as coisas não é assim, porque a gente vem para Jesus e é difícil. E daí eu vim aqui, eu falei: não, eu vou procurar uma igreja, vou procurar Jesus. Eu quero ser Jesus, eu quero aceitar Jesus e eu quero seguir a Ele. E peguei e comecei a ir na igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Danilo, ali da Vila Aurora. E eu comecei a ir lá. E no primeiro dia que eu fui, eu não consegui chegar. No segundo dia, eu não consegui chegar. Foi muito atrapalhado, me dava dor de barriga. Eu tinha que voltar na metade do caminho. Era a igreja mais perto da minha casa, mas eu tinha que voltar no meio do caminho. O dia que eu consegui chegar até a porta da igreja, estava escrito cultos terça, quarta, sexta, e estavam os dias dos cultos marcado, mas aquele dia que eu consegui chegar, não tinha culto. Daí eu falei: não tem importância, terça-feira eu estou aqui. E quando foi na terça-feira, eu cheguei lá na igreja, era um culto de libertação. Era um culto de libertação. Eles faziam uma grande roda, e as pessoas entravam no meio, e eles começavam a orar, e a pessoa era liberta. Então no começo que eu comecei a chegar naquela igreja, todo mundo corria. Eu caía e toda a igreja saía correndo para fora. Eles tinham medo de mim, de tantos demônios que tomavam a minha vida. Um dia o pastor Danilo chegou na minha casa, eu estava levitando na cama. Tamanho era os demônios que tomavam e não aceitavam aquilo de eu ter aceito Jesus. Eles não aceitam. Eles querem a gente de volta a todo momento. É uma luta constante. Para quem nunca foi, já é uma luta. E para quem foi, a luta é maior ainda. E eu tive que passar por muitos processos de libertação. Nós pegamos as joias que era dos demônios, nós jogamos tudo no rio Itapetininga. As roupas, o pastor Danilo levou, nós queimamos. Passou 2 dias, as roupas estavam todas dentro do meu, em cima, no maleiro, né? Dentro do meu guarda-roupa, no maleiro. As joias a gente queimava, destruía. Era prazo de pouco tempo, estava tudo de volta no meu quarto. E foi um processo, acho que de uns 3. Um versículo bíblico para a nossa meditação, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Estou aqui nesse momento como profeta de Deus para decretar sobre a tua vida que o tempo da tua vitória já está chegando, no nome de Jesus. Sobre a vida dela.
Então imagine que nessa noite é isso que Deus quer fazer com você. Nessa noite Deus quer renovar as tuas forças, para quando você sair lá fora, os demônios virem contra você, olharem para você e ver nessa noite que está escrito em Lucas 10:19: eis que eu vos dou o poder para pisar sobre a cabeça de demônio. Imagine então que a menina agora numa solidão profunda, os pais pegam todo o dinheiro e dizem assim: cuide da minha filha, cure ela. Imagina o médico dizendo: me dá todo o dinheiro. Passa-se os dias e o médico não faz nada. 12 anos mais tarde, sai o demônio da solidão, vem o demônio chamado Maria Mulano. E não se escandalize. Esse dia uma revista lançou, esses dias atrás, na primeira capa: até o final do ano de 2014, 70% das mulheres brasileiras vai estar com depressão. É uma profecia deles, mas é uma profecia que não desce de lá, graças a Deus. Pode ter vindo de um espírito qualquer, mas não é do Espírito Santo, porque a minha Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e uma mulher sábia, ela é cheia de unção, cheia do Espírito Santo. E eu vou profetizar. Se você crê em profeta, pega essa. Eu profetizo que até o final do ano de 2014, 70% das mulheres dessa cidade vai estar cheia do Espírito Santo. 70% das mulheres de Itapetininga vai estar cheia do Espírito Santo. E vai lá fora e vai arrancar aquelas mulheres que estão sofrendo em depressão, vai trazer para a casa de Deus e vai ser batizada com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque isso pode ser uma profecia de um espírito qualquer, mas o Espírito Santo nessa noite ele manda dizer para você: ele quer nessa noite curar a sua alma, ele quer arrancar as palavras negativas que jogaram contra a tua vida, ele quer nessa noite arrancar o teu inconsciente, jogar no chão e dizer: volte para a tua casa e viva feliz dentro da sua casa. Mas quando agora não tem mais jeito para a menina foi com 12 anos, e nos 12 anos, imagina um panfleto voando um dia. A menina deve ter pegado um panfleto. Quando ela olha na capa do panfleto, quem é que estava? Um homem por 1,74 m a 1,76 m. Um homem por nome Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Um homem que não usava sapatos, mas João diz: eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos vossos pés. Imagine que agora, quando ela pega o panfleto, ela olha na capa do panfleto, quem era? Jesus de Nazaré. Imagina ela dizendo: se eu for ter e tocar apenas nele, o que os médicos não fizeram 12 anos, ele pode fazer em 1 segundo apenas. Eu vou dizer de novo: o que os médicos não fizeram em 12 anos, em 1 segundo ele pode fazer. E ela vai. Imagina ela descendo essa escadaria agora daquele prédio. Alguém dizendo para ela: ei, ô doida, onde é que você vai? Eu vou tocar na orla do homem, porque quando eu tocar nele, eu vou provocar o meu milagre, eu vou pegar o meu milagre. Imagina as pessoas dizendo assim: ei, dá licença, saia, não deixe que ela toque em você, porque ela é uma imunda. Eu imagino ela dizendo: fale o que quiser, pode me zombar, pode tirar sarro, pode desgraçar o meu nome, mas amanhã eu vou ter até para dar para vocês. Ai, Jesus, que coisa linda que chegou aqui agora. Ela dizendo assim: hoje vocês podem me zombar, mas amanhã, quando for pedir emprestado para mim, eu não vou emprestar para você, porque só dá aquilo que você tem, então eu vou ter até para dar para você. E quando ela vai no meio daquela multidão, a multidão vai abrindo, e de repente agora quando ela toca em alguém, ela diz: estou puro. E de repente ela não está nem aí no que estão falando. Imagina quando ela vai se aproximando de Jesus, a multidão entra na frente, a menina vai ficando para trás, e Jesus vai, de repente vai ficando longe, mas por cima da multidão, ou por baixo, não sei, ela dizendo: ele está aqui. Ele virou para cá.
se gatinhando, vai pulando, e de repente, quando ela toca nele, Jesus diz: alguém me tocou. Ele diz: alguém aqui me tocou. E já que você me tocaste, leva para sua casa o seu milagre. Imagina ele dizer assim: além de você ser curado aqui agora, leva a salvação para você e para a tua casa. Eu vou dizer de novo, Jesus essa noite está dizendo aqui que vai acontecer, que nessa noite, que antes do final do ano, eu vou profetizar, só quem é doido pega essa profecia. Você vai estar sentado na mesa da tua casa. Alguém vai dizer: posso servir a picanha? Alguém vai dizer: servir um copo de Coca-Cola gelado? Você vai dizer: manda. Alguém vai entrar pela sua porta, alguém que você muitos anos não via mais, e quando olhares para você vai dizer assim: a paz seja convosco. E você vai dizer: mas você se converteu? A pessoa vai dizer: claro. E você vai levantar a mão e vai lembrar desse dia e vai dizer: hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor dos Exércitos. Você será muito feliz, mulher. Você vai ser muito feliz, homem. Porque nessa noite você está provocando o seu milagre. O crente que dá glória porque ele tem palavra. O crente que dá aleluia porque ele tem santidade. E o crente que fala em línguas estranhas, pastor, ele não está falando comigo, mas está falando diretamente lá em cima. Quando você fala em língua estranha num culto como esse, Deus vem encher o Espírito que está em você. A minha Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou profetizar que antes desse final do ano, você e a tua casa vai servir ao Senhor. Você e a tua casa vai servir ao Senhor. Só que acredita, dá um grito de glória e fica de pé. Oh, glória. Chegou o momento da oração. Quero te convidar para você estar orando comigo, intercedendo. Estenda as tuas mãos na direção do seu vídeo. Vamos estar orando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, a qual eu oro em favor dessa pessoa que esteve assistindo esse programa Catedral de Milagres, e que o Senhor possa estar visitando o coração, visitar, Senhor Deus, o lar, o trabalho, visitar essa pessoa, Senhor Deus, a qual nesse momento está orando comigo. Eu sei que o Senhor é um Deus que surpreende, e creio, Senhor Deus, que essa pessoa vai levantar a bandeira da vitória e vai contemplar que esse ano, Senhor, esse final de ano será o ano de grandes vitórias, de grandes bênçãos, Senhor. Surpreende, meu Pai, essa pessoa que está orando juntamente comigo, e já agradeço, meu Deus, pela vitória, no nome de Jesus. Amém. Chegou mais um final do programa Catedral de Milagres. Eu quero agradecer a você que esteve comigo e peço para que você possa estar me ajudando a divulgar esse programa e os demais programas que estarão vindo futuramente. E estou aqui para agradecer a você que esteve esse ano todo assistindo, compartilhando o programa Catedral, e desejo boas festas, feliz ano novo, um feliz Natal para a sua vida, para toda a família, e te desejo um ano repleto de bênção e vitória, em nome de Jesus, para a tua vida. Amém.